Olá pessoal, boa noite a todos, bem-vindos à nossa segunda live da Confraria, nossa reunião da Confraria. Eu sou Ricardo Madureira, CEO do Orfeu. Eu tenho o prazer hoje aqui de estar com o Lucas, que é o comandante de toda a parte de produção agrícola das nossas fazendas, e o Evaldo, que comanda toda a parte industrial, né? Aliás, a gente está aqui hoje na torrefação, né? Estão vendo aqui um dos nossos torradores. Ali atrás está o Antônio, né? Que é o nosso mestre de torra. E a gente fez questão, como nosso primeiro encontro, nós fizemos na fazenda, dentro da área do cupping, onde se degusta o café. A gente falou, olha, vamos fazer o segundo na parte do processo que, em seguida, né, a fazenda, que é aqui a torrefação. Inclusive, a gente está aqui com o avental e com touca, boné, que é o protocolo de segurança alimentar que a gente segue no nosso dia a dia aqui na torrefação. Algum barulho vocês vão ouvir, porque a gente vai, daqui a pouco, começar uma torra aqui do lado, para que a gente possa, ao longo do tempo da live, a gente seguir com a torra. Tá? Bom, vocês todos devem estar com o caderninho, né? Quem estava na primeira live, quem está agora na segunda, recebeu o caderno, o card e o café do mês, né? Então a gente vai falar bastante sobre o café do mês. Lembrando que depois aqui da gente explicar o café e a torrefação, nós vamos degustar o café juntos. Como da outra vez, a gente vai usar um coador, um filtro, né? No caso aqui a gente vai usar um Arrario V60, mas esse dia aqui a gente vai aproveitar e adicionar um outro método, que é a prensa francesa. Tá? Então quem não tem prensa francesa em casa, não tem problema, é mais para vocês começarem a se ambientar com outros métodos. Quem tiver com o seu coador aí, sem problema, vamos preparar o coado e a gente vai conversar um pouco sobre a degustação, tá bom? Então, gente, eu vou passar a bola aqui para Lucas. Lucas, eu queria que você falasse um pouco desse café, de onde vem, quais são as características dele, como é que ele chegou até esse ponto aqui da gente degustar, né? Não, vamos lá, cara, obrigado. Boa noite, gente. Então, vou passar um pouco aí, né, trazer para vocês de onde vem, né, esse Catucaí 2437, né, que é o segundo café aí para nós aí da confraria, né? O Catucaí em si, né, é um cruzamento do híbrido, né, das variedades de Catu com Catuaí, né? E quer dizer também que então ele tem 70% aí de características que vêm do Bourbon amarelo, Bourbon vermelho, né, conhecidos aí quanto à qualidade muito antiga aí já, né, já com bastante excelência aí na qualidade, né? O Catucaí em si, ele vem com mais resistência a doenças, né? Tem mais vigor e também carrega essa parte aí o equilíbrio na bebida, né? E doçuras, né? Bebida de muito boa qualidade, né? E melhor ainda que traz também pra gente boa produtividade, né? Em comparação com os antepassados aí, que seria do Bourbon. O Catucaí tem como características, né? Porte baixo. Esse Catucaí amarelo, né, 2437, é da coloração do fruto amarelo. A cor do bronze dele, né, as primeiras folhas, as folhas novinhas que saem da planta, na maioria é cor bronze, mas dentro da área você pode observar algumas plantas de coloração verde, né? Isso é comum entre os Catucaís e principalmente a gente diferencia essa planta aí de um Catuaí, né? Ele tem alto vigor, né, traz aí toda a resistência, né? E a questão de maturação dele, ele é mais precoce, né, do que os outros cafés. No intermediário é precoce, aqui para nós, no nosso terroir, ele cai mais para precoce, né, os cafés que amadurecem primeiro e possibilita aí uma colheita, colher no início do período de colheita, cafés com maior percentual aí de grãos maduros, com a maturação mais uniforme, né? Esse é um bom ponto, Lucas. Só volta ali, gente. A gente acabou a colheita agora, né? Sim. Nessa região aqui nossa. Esse café, quando você fala precoce, ele começa a ser colhido quando? O precoce aqui para nós, na região até mais fria, né, seria começo de maio, né? Maio. No máximo, a segunda quinzena de maio, né?
E as áreas mais altas vai ficando um pouco mais tarde, né? Porque a gente tem a questão do acauã, o arara, que é totalmente bem mais tardio, que seria para final de junho, julho, né? Então o catucaí é muito importante para a gente nesse escalonamento de colheita, que a gente possa colher frutos maduros, né, no início da previsão do período de colheita, né? Para não ter quanto menor o índice de grãos verdes, melhor, né, para a qualidade e a gente ter um melhor aproveitamento. E, então, a característica boa do catucaí, né, é a questão de peneira alta, né, tem grande porcentagem de frutos maiores, né, na maturação, com a seca, né, e a resistência à ferrugem, né, que é a principal doença do café, né. E agora eu vou mostrar para vocês também de onde vem em si esse café, né, de qual talhão, de qual fazenda da nossa produção, né. Então esse café vem da fazenda Laranjal, que fica situado mais especificamente em Poços de Caldas, né? E acho que travou o vídeo, se quiser passar de novo para a gente ter a imagem do talhão. Então é na região do sul de Minas, né? Bem próximo da divisa com o estado de São Paulo, né? Poços de Caldas. E a gente pode ver na imagem a característica que a gente tem de muito dos nossos terroirs aqui nas propriedades, né, que é a grande diversidade de matas, né, toda essa mata que a gente vê ao redor do talhão destacado em vermelho é da propriedade, né, então a gente tem um grande equilíbrio aí do microclima, questão de água, né, o clima mais ameno e principalmente aí o equilíbrio com a natureza, inimigos naturais, né, que sempre trazem benefícios aí à produção e também à qualidade, né, menos danos de pragas e doenças que podem danificar o fruto. Então, Poços de Caldas, né, caracterizado como os solos vulcânicos, né, da região aqui do sul de Minas. E esse talhão está numa altitude média aí de 1.065 metros de altitude, possui 7 hectares, né, que é pouco comparado aí a 7 campos de futebol, né. A quantidade tem 24.500 plantas, né, localizadas dentro desse perímetro. E essa separação dos talhões que a gente tem, né, de vários pontos da fazenda, é justamente onde a gente faz a diversificação de vários lotes, né? Onde a gente tem essa rastreabilidade e a gente identifica cafés diferentes de outros, com terroirs, altitude, né? A face solar, que é onde a gente tem diversas características de bebida e a gente faz todo esse trabalho de colheita, pós-colheita, separado de cada talhão desse. Então por isso que a gente tem essa subdivisão dentro de uma fazenda, né? E esse carrega esse nome de Viso 2018, foi um lote colhido, seco, né, todo o processo separadamente e onde a gente destaca uma bebida que a gente vê potencial nela para estar segregando de uma linha, né, e trabalhando com cafés especiais. Um grande fator desse talhão que proporciona boa bebida também é a questão da face solar, né? Então cafés voltados à face norte, nordeste são cafés que recebem mais sol, né, mais ensolarado, mais arejado. Isso permite, né, uma boa maturação, né, sem muita umidade, né, que o orvalho da noite seque na parte da manhã, seque mais rápido, evitando bactérias, micro-organismos aí que possa danificar o fruto, né, principalmente quando ele vai passando de maduro para seco, né, está no período de colheita. Então, isso é um fator muito importante também. E esse café é irrigado, né, na irrigação de gotejamento. Lembrando, Poços de Caldas, né, é uma região que chove bastante, a gente tem alto índice pluviométrico lá, mas a questão é que alguns períodos do ano pode faltar água, né? A gente tem estiagem, tem alguns veranicos, momento de florada. Hoje, por exemplo, nós tivemos florada 15 dias atrás e não choveu mais, então a gente consegue colocar um pouquinho de água, que é a questão, a gente fala irrigação de salvação, né? Faltou água num período específico que pode danificar a produção, a maturação, né? Momento de granação do fruto, ou a maturação para ser mais uniforme, para a gente chegar no período certo de colheita, então a gente acaba colocando um pouco de água, né, que é por gotejamento, que é o meio mais econômico de uso de água, né. Então esse é um pouquinho do talhão que a gente vai mostrando aí para vocês. Esse é o pessoal que ficou envolvido aí na colheita, né, no processamento pós-colheita e tudo. Com a colheita mecânica, né, 4 dias de colheita com um repasse manual do pessoal da fazenda, né? E esse café é um cereja desmucilado ou cereja descascado, alguns falam cereja descascado desmucilado, né? Também existe o cereja descascado com a mucilagem.
Então esse é o cereja descascado desmucilado, que passou por um processo mecânico, onde a gente tira parte da mucilagem, né, que é o mel do café, do grão. Isso não atrapalha em nada na qualidade, né, pelo contrário, facilita a seca, então evita de micro-organismo prejudicar a bebida enquanto ele esteja na seca, né? E depois passou para finalizar a seca aí no secador estático. E esse café foi beneficiado 24 de julho, então ficou em torno aí de 35 a 40 dias de descanso, né? Após ser com 11,5% de umidade, ele acabou ficando em descanso em entulhas para uniformizar a seca, né? O teor de umidade no grão, e descansando para tirar um pouco mais do frescor aí do café recém-colhido, né? E eu falei um pouco aí dos dados dos talhões, da fazenda, né? Um pouco do café. A gente segue Lucas. Aí a conversa. Obrigado, Lucas. Obrigado. Pessoal, esse que vocês estão vendo na tela aí é o cartão, né? Lembrando que em todos os cafés a gente vai ter um cartão colecionável, mas que tem essas características que estão aparecendo na tela. A gente vai falar mais delas quando a gente estiver degustando. Bom, passado lá a parte agrícola, aí esse café, a turma do Lucas passa esse café verde, né, para o Evaldo, né? E como é que você recebe esse café aqui? Então, pessoal, a gente recebe esse café aqui depois já beneficiado e também já classificado, tá? A gente recebe esse café aqui com 11,5% a 12,5% de umidade, conforme vocês podem ver aqui, tá? Essa é uma demonstração do café. Esse café é um café de peneira 16 acima, ou seja, uma peneira alta, que a gente trabalha aqui. Isso aí é justamente para a gente embalar ele no formato do café torrado em grão, que é a maioria que vocês receberam aí. E quem optou por café torrado e moído, também a gente só fez a moagem dele. A gente respeitou o tamanho do grão e toda essa particularidade aí, tá bom? Vou demonstrar para vocês agora um pouco da torra, de como foi feita essa torra. E para isso eu vou estar aqui mostrando para vocês, igual ele falou, do nosso torrador, tá? É um torrador alemão da marca Probolt, é um Probaton de 60 kg, um torrador de café especial. E ele acompanha as características de uma curva de torra, que a gente vai estar mostrando aqui para vocês, tá? Então esse café, ele, que nem eu falei, recebe 60 kg, pode ficar 60 esperando, 60 torrando e 60 resfriando. E eu vou explicar de uma maneira bem sucinta as 3 etapas da torra para vocês, tá? A primeira etapa é a etapa de secagem do grão. A gente vai estar retirando a umidade desse café. Já que ele vem de 11,5% a 12,5%, a gente vai estar baixando ela até o final da torra em 5%, tá? Então ele vai demorar aqui uns 5 minutos para fazer isso, e depois ele já vai começar a mudar a cor do café. Ele vai sair do verde, vai começar a entrar no amarelo, que é onde a gente vai começar a fazer a parte da caramelização, reação de Maillard do café, tá? Então aqui a gente vai trabalhar com os açúcares do café e com os aminoácidos, que é onde vão dar as características do café que a gente quer. Uma etapa bem interessante, demonstrando para o pessoal aí de uma maneira fácil de interpretar. É como se a gente estivesse fazendo uma calda de um pudim, começa com um açúcar claro, depois ele vai dando temperatura e contato, ele vai ficando amarelado, marrom. A gente não pode deixar passar muito, porque senão acaba gerando amargor, que a gente não quer. E por último, pessoal, é a etapa de expansão do grão, ou seja, onde ele dá o primeiro traque do café, onde ele vai expandir o grão. O nosso café já é um café de uma peneira alta, ele pode aumentar 40% do volume e perder até 20% do seu peso, tá? Então, de uma maneira bem simples, é como foi feito esse café, tá? Ele entrou numa certa temperatura e depois a gente foi trabalhando ele aqui. Valdo, eu acho que o que é legal também para a turma entender e comparar, né? Se a gente pegar o que acontece com o vinho, né? É colhido a uva vai para a fermentação, né? Nas dornas de fermentação, e acontece reações bioquímicas ali, e que por fermentação transforma os açúcares da uva em vinho. A torra está para o café, como a fermentação está para o vinho. Então aqui acontece essa mágica, né? Vamos chamar assim, em vez de ser por fermentação, é por uma reações termoquímicas. À medida que a temperatura aumenta, vai acontecendo as reações ali dentro desse grão, onde ele vai caramelizando, ele vai expandindo, ele vai ganhando isso
esses sabores através dessa torra. E sempre sem deixar queimar o embrião do café. Isso é uma outra parte importante que eu aprendi aqui com a turma, é que quando você tem um café especial como esse aqui, como os cafés que são produzidos nas fazendas, o que você quer é uma torra controlada para que você consiga, de uma forma gradual, acontecer essas reações químicas e você ter muito cuidado para você não torrar logo ele todo. Não pular uma etapa assim com muito calor, baixo tempo, entendeu? Porque quando você faz um café que não tem muito defeito ou que tem problemas, na verdade o que ela quer simplesmente ele vai fazer o quê? Alta temperatura e pouco tempo. Ou torra seja, ele logo. consegue homogeneizar aquele de uma forma queimando o café e esconder tudo as impurezas que tem nele. Coisa que aqui não acontece. Uma outra curiosidade assim também em alguns casos a gente, o clássico do Orfeu é um blend de café. Isso, é um blend. As variedades, elas torram de forma diferente? Todas de forma diferente. Em Orfeu a gente não faz blend com café verde. Que nem o Ricardo ali mostrou o café, é um café, ele chega aqui varietal pra gente e depois que a gente faz esse blend no pós-torra. Porque cada variedade de café tem um tipo de curva de torra e a gente procura homogeneizar a cor. Porque na hora que você blendar, você não perceber que o café está com diferença de cor e preservando sempre o sensorial do café. E por isso a gente faz esse blend pós-torra, ganhando isso daí. E aqui, Valdo, esse torrador é de quantos quilos? Cara? É um torrador de 60 quilos. Eu falei alemão da marca Probot, é um Probatone 60 quilos. 60 quilos é uma saca de café. É uma saca de café. E tem alguma diferença entre esse torrador aqui, esse tamanho, ou se você for torrar no pequeno? Como é que se funciona? você estiver mantendo a mesma característica, se você tiver com a gás, se você tiver com tambor, você não está mudando a característica do torrador, não é para ter diferença. Esse aqui torra 60, que ele foi calculado para 60. A gente tem um Probatino, que é 1,2 kg. Ele é a gás, curva de torra, tudo certinho. Então mantém a mesma característica. Não pode variar do tipo do torrador. E mostra pra gente aqui então, a gente começou essa torra, tem quantos minutos de torra aí? Aqui a gente está mais ou menos com 7 minutos de torra, 8 minutos, tá? Então aqui tá as 3 etapas que eu falei. Esse café aqui vai sair com uma temperatura final de 205 graus. Então aqui, nesse layout, a gente pode ver a temperatura do ar de saída, a porcentagem da chama que está ligada está em 19%. Ou seja, se a gente quisesse uma torra rápida, era só a gente ir a 100% aqui e torrar. Por isso que a gente é uma torra, igual o Ricardo falou, uma torra controlada. A gente está trabalhando todas as etapas para não deixar nem perder nenhuma característica, tá bom? Então na hora que essa temperatura aqui chegar a 205, automaticamente ele vai soltar para o resfriador. E aí, cara, que a gente vê, quando a gente está com um café desse nível de qualidade, café especial, com tudo que pode entregar, a torra ela pode liberar tudo que esse café pode entregar, como ela pode destruir tudo. Né? Então é uma parte super sensível do processo como um todo. Né? Isso. E a gente nunca passa direto para esse torrador, a gente torra a amostra, deixa no ponto e depois passa para cá. Nesse caso específico desse aqui, que característica que tem essa torra desse grão que o pessoal recebeu aqui? Esse grão que vocês receberam em casa, pessoal, a gente trabalhou muito naquela etapa da caramelização do café. E você vai ver que o café está doce por conta disso, que a gente trabalhou bastante ali. E ao mesmo tempo você vai pegar acidez e um corpo cremoso, por conta da particularidade da torra. Legal. Então, gente, a gente vai continuar aqui com a torra, né? Vai levar mais quanto tempo aqui? Aqui vai levar mais uns 7 minutos ainda. 7 minutos. Então a gente vai ficar fazendo um bate-bola aqui, porque agora a gente vai passar para a degustação desse café, né? Então vamos aqui, e aqui a gente está com a Ana Paula. Não sei se já está aparecendo a Ana, eu acho que não. Aí, cara. Chega aqui, Evaldo. A Ana é Kill Grader. Aliás, a turma aqui toda é Kill Grader, menos eu, tá? A turma aqui é tudo Kill Grader, que é essa certificação internacional de café, super difícil, feita pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, e que permite com que você tenha
não só degustadores, mas também árbitros de concurso. Além disso, a Ana também é barista, né? Então, que é uma outra característica, às vezes a gente confunde, mas barista é a pessoa que também entende dos métodos, está ali na frente. E hoje, como a gente falou, né, a gente vai trabalhar com a V60. Com a V60, explica aí, é porque a Ana está sem A gente vai trabalhar com a V60, tá? A gente já fez a moagem das características da V60 e também a gente vai fazer no modo da prensa francesa com a moagem alterada também para o método, tá? Vamos lá, Ana. Então aqui está tudo balanceado, tudo certinho aí. E quem tiver com caderninho aí, ou tiver alguma tiver dúvida, um método aí também tiver quiser alguma fazer, coisa, pode escrever aí, a gente vai conversando aqui, né? Uma dúvida que sempre surge, né, é a temperatura da água aqui, né? A gente usa a temperatura, vamos falar, quando está fazendo a ebulição aí, acima de 95 graus, para escaldar o filtro, para tirar o sabor do papel, algo assim, tá? Então, esse tempo que ela fez isso, a temperatura da água já começou a cair para os seus 93, 95 graus, que é onde a gente vai passar esse café. Pode sim. Então aqui, pessoal, a gente vai estar usando uma receita. A Ana usa aqui também para a gente fazer a degustação aqui na torrefação, que é 12 gramas de café para 100 ml de água, tá bom? Então aqui a gente vai estar fazendo 48 gramas, a gente vai estar usando 400 gramas de água, tá bom? Lembrando que quem não tem essa coador que chama Hario V60, pode ser qualquer cocoador de papel, né? Pode usar a mesma proporção. E o bacana do café é isso, né? Que você brincar um pouco com essas proporções. Né? Eu normalmente uso 10, né? Eu uso 12, né? E aí você vai testando um pouco. E o tempo aqui, Ana, quanto tempo você... Ou isso é menos importante aqui? 30 segundos. Vocês não estão vendo, pessoal? Esse café foi moído agora, o tanto de gás que ele está soltando. Muito interessante. Agora, depois, e a gente depois vai fazer agora também o da prensa francesa, né? Pessoal, que vocês vão pegar nesse café, se estiver fazendo em casa, vocês vão pegar um café limpo, né? Uma doçura, um corpo mais, vamos falar assim, um corpo baixo, mas vocês vão conseguir ver a acidez nesse café também, que é um pouco diferente da acidez da prensa francesa. Quer ir preparando a prensa francesa? Então, a prensa francesa já é diferente, não é isso? Totalmente diferente. A moagem, qual é a diferença de moagem entre o que foi aqui para a Hario e o que é da prensa francesa, Ana? A moagem da Hario é mais fina e a da prensa é mais grossa. A moagem é mais fina para o filtro da V60 e quem tem moedor em casa, a moagem da prensa é uma moagem um pouco mais grossa, né, cara? Ele tem aqui, né, esses filtros, né, de metal, que é por aqui que filtra. Então, se você fizer uma moagem muito fina, vai passar para a trama do filtro aqui, né? Esse aqui, a proporção é a mesma, né? Mesma proporção. Eu vou fazer 60, Tá bom. Vamos tomar meio litro aí. E aí, então... Temperatura é a mesma coisa. Começou a borbulhar as primeiras bolhas, aí a gente já pode... Aqui no caso da prensa francesa é como se fosse uma infusão, né? Então a Ana vai colocar aqui, ela já preparou o cronômetro dela. Ela vai colocar... Quanto tempo que vai ficar aqui? 4 minutos, gente. Aí o protocolo é 4 minutos de infusão.
E nosso da Harry Enquanto está isso, a gente ali. já pode Degustar degustar o da Harry, né? Enquanto tiver o tempo aqui. Ô, Antônio, só Antônio? avisa a gente quando terminar lá. A gente está aqui com um olho aqui e outro lá no torrador, tá, amigo? Então aqui vai ficar 4 minutos. E aí a gente agora... Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Quanto tempo? Dois minutos. 2 minutos lá. E ele já vai derrubar? Ixi, ele chama a gente. Gente, é só porque a gente está fazendo ao vivo aqui. Então, em 2 minutos vai acabar o processo da torre e ele vai abrir. A gente já passa para lá para vocês verem a descida da torre aqui. Então, esse aqui é Vamos lá. V60. Vou degustar o na V60. Faltou uma xícara para você. É. Então vamos lá, Lucas. Fala aí o que você... Bom, se a gente vê, é um café mais suave, né? Um pouco, um café mais muito equilibrado. Ele tem a boa doçura, mas não é uma doçura tão elevada, né? Mas tem uma doçura característica aí de a gente ver a acidez mais málica, né? Como a gente falou. Mas ele assemelha muito com doces, né? Que a gente percebeu bastante nisso, doce, talvez doce com chocolate, com uma maçã, chocolate com uma uva, né? Mas é um café bem leve, né? Tem um retrogosto aí muito persistente, né? E suave. É um café mais delicado. Eu gostei. Né? Não pode falar. Gostei muito do corpo desse café. Se vocês forem degustar aí, vocês vão ver que a língua fica lisa, o céu da boca fica bem liso. Isso é característica de um corpo cremoso. Se for assemelhar com, vamos falar assim, um creme de leite, alguma coisa assim, fica bem liso mesmo o céu da boca, bem interessante. Uma coisa que eu percebi, ele tem uma acidez maior e tem escrito aqui que é uma acidez málica. O que é uma acidez málica, cara? É que vem assim, não puxa para acidez de frutas cítricas, né? Acidez cítrica, mais voltado aí pro vinho, né? A gente vê que a boca fica mais refrescante, né? Eu assemelho muito a isso, né? Também vocês podem assimilar o málico à maçã verde. Essas frutas assim, elas dão essas características do málico, tá? Chama aftertaste, já vai vir aí? né? Vamos lá? Já tá na hora? Quanto? 40 segundos. Tá bom. 40 segundos. Então acho que a gente já volta aqui, porque em 40 segundos vai terminar a torra, e a torra depois que termina, ela tem que rapidamente ser esfriada, né? Aí você tem que parar o processo de... Isso, ele vai descer, vai entrar no resfriador e vai ficar resfriando ali. E aqui a gente não resfria com água, tá? A gente resfria por exaustão. Então tira toda essa temperatura, joga para fora, para ele não ganhar umidade. Vamos a voltar, intenção é essa, não ali ganhar pra umidade. gente... A gente já volta aqui, Ana. Vai lá, mostra ali com o Antônio. Pessoal, o que o Antônio está fazendo aqui, ele está separando de minuto a minuto essa torra. Então aqui, não sei se a câmera dá para pegar alguma coisa ou não, mas está todo o tempo desse café. Então você vai ver a evolução de toda a torra através das amostras que ele está tirando aqui, tá bom? Então aqui está verde, automaticamente o torrador já começou a rodar, quer dizer que já está na etapa aí de sair esse café. Se quiser baixar aí. Se vocês puderem estar escutando, ele já está na etapa do crack aqui, já está fazendo seu barulho característico. Saiu, pessoal. Saiu a 205 graus esse café. Então aqui, conforme eu falei para vocês, pessoal, aqui o exaustor já está puxando essa temperatura lá para fora. E consequentemente ele vai ficar aqui de 5 a 7 minutos até baixar essa temperatura e depois já começa a subir pelo cable way, tá? Já começa a subir pelo cable way que a gente tem aqui, que é um transportador que não deixa quebrar o grão.
preservar esse tamanho desse grão aqui mesmo, tá bom? Legal, gente. A gente já volta aqui porque ele vai esfriar agora há quanto tempo? 7 minutos? 7 minutos. Então a gente vai voltar aqui. Deixa o pessoal dar uma tomada. Já deu os 4 minutos, né? Aí a Ana vai abaixar o êmbolo, né? E vocês veem que ele vai filtrando lentamente. E esse é um método, por não ter o filtro de papel, que o café, você percebe mais óleos. Mais oleoso. Mais oleoso, que o café tem naturalmente óleos. E ele fica um café naturalmente mais leve, né? Mais leve, sim. Então vamos... E no caderno, enquanto nesse caderno que a gente tem aqui, você vê que ele tem algumas folhas que permite com que você, para o mesmo café, você diga qual foi o método e você possa explicar o que você sentiu, quais foram as diferenças de um método para o outro, que aliás, diferente do vinho, o café tem essa característica, né? Que a última mão ali, o último processo que você faz, altera a sua experiência com o café. Se a gente comparar o que vocês beberam aqui na V60 com a prensa francesa, qual é a característica que vocês sentem? Doçura é mais alta, né? A gente viu que a doçura, você já bebe, já sente ela mais alta, né? Sim, eu trato como eu falei, um café delicado, mas a gente vê a complexidade dele, ainda mais por causa do método de extração, né? No filtrado ele apresentou a doçura mais equilibrada, né? E aqui ele puxou um pouco a doçura, perdeu um pouquinho do corpo, né? Notável, né? E no expresso ele pode caracterizar com outra qualidade ainda, né? Com outros aspectos, né? E aí, pessoal... Tem uma pergunta ali da turma, se a Ana moeu, Ana, o café na Tramontina Breville. Moedor. É moedor? É um moedor. O que a gente tem aqui, tá. E tem outra pergunta ali, se sim, colocou moagem mais grossa para prensa. Para prensa. É? Regulagem 60. Isso, você colocou qual? Ah, você bota a mais grossa de todas? Ah, interessante. Eu em casa, eu não boto a mais grossa de todas. Você recomenda então colocar mais grossa? Tá vendo aí? Já aprendi mais coisa aqui hoje. Ó, não sei se vai conseguir, mas ele fica com os pedaços mesmo, assim, de... Deixa eu botar aqui um pouco, se a câmera vai pegar. Mais difícil é ver na textura mesmo aqui, né, do grão. Legal. Tem algum método que você faça mais grosso do que a prensa francesa? Não, né? A prensa francesa é o mais grosso de todos, né? Eu não sei se é o certo falar, mas parece que ele está mais leve, né? O café, mais leve o café. O corpo prevaleceu, o corpo cremoso, ainda mais com os olhos da prensa, você vai sentir esse corpo bem mais presente também. É uma coisa que parece que perdurou para mim, a cremosidade, ela continua, né? Um pouco desse chocolate também, né? Muito. A castanha também puxa um pouco, né? Tem uma pergunta aqui. Qual o motivo de tirar amostras a cada minuto durante a torra? Por que você... Isso daqui, pessoal, se tirou a amostra mais para acompanhar, tá? Mas o Antônio Paulo, no caso, os meninos que trabalham aqui, eles conferem sempre o final do café, onde está faltando 1, 2 minutos para sair, porque ele já tem a curva pré-selecionada. Então isso, eles conferem o final. Aí ele tem uma amostra fiel que ele joga ali e vê. Aqui foi mais demonstrar para vocês todas as etapas que passa o café. Secagem, caramelização, reação de Maillard, primeiro crack. Agora, uma coisa que também aprendi, não sei se está certo, né, é que apesar de ter a curva, apesar de a gente saber para cada tipo de café qual é a curva que a gente está querendo, isso não é só apertar. Se eu que não sou especialista no assunto, vim aqui apertar e foi embora, tem que ter alguém do lado acompanhando isso, porque é um material biológico, né? Não está vivo mais, né? Mas é biológico e o grão envelhece, o grão ele muda ao longo do tempo, né? Sim. Então
não é como produzir um parafuso, né? Você tem... Mesmo que tenha torrado esse café há um tempo atrás, ele muda o ponto de torra, né? A densidade, o peso. Então a receita da torra, o ponto de torra, toda vez que eu fazer o próximo lote, ele tem que montar a cada estágio. Né? E em relação a isso também, pessoal, umidade e densidade. Então o café está no silo, ele pode variar um pouco, é onde os meninos estão aqui para corrigir isso. Aí o Antônio Paulo vem, ajusta a curva de torra, para sempre prevalecer ao critério desejado. A gente também usa um equipamento aqui que é o colorete, para a gente ver essa cor do café, para ver se está batendo tudo certinho, o equipamento eletrônico. Esse processo todo, cara, a gente tem hoje ao redor de 25 variedades. Sim, em escala, sim. Então, se você combinar a quantidade de variedades com o processo que o Lucas explicou ali, que tem o natural, tem o desmucilado e tal, cruzar isso, quer dizer, para cada tipo de processo, cada variedade, você tem que pensar numa curva de torra diferente, né? Diferente. Então, quer dizer, quando você está num negócio como o nosso, de fazer café especial, premium, todo detalhe é importante, né? Então, não adianta você pegar e dizer, pô, eu estou agora aqui com o Catucaí, esse Catucaí tem essa curva de torra, próximo ano, a depender do processo, do que for, vai ser uma outra curva, diferente, né? Outra curva. Então, realmente é um negócio de detalhes mesmo. Vai desde a mesma variedade em terroir diferente, né? Numa altitude mais elevada, o processo, tudo vai intensificar e pode variar, né? Bom, gente, como é que estamos de perguntas aqui? Tem algum ponto, alguma pergunta a mais aí que tá, como é que... Já apareceu aí? Não apareceu ainda aqui. Quem quiser falar também, pode fazer perguntas ao vivo e a cores aí, cara. Quanto tempo vai esfriar? 20 segundos? A gente está com quantos minutos 30 aqui? 30 segundos para subir também. Vamos aqui, liberar. 30 segundos para a turma acompanhar, já vamos responder essa aqui. Posso responder essa daí? Vamos só pegar essa aqui, já vai liberar agora? E mostra aqui o que é que... Pode ficar à frente. Pessoal, então aqui já está praticamente na temperatura desejada, né? E aqui vai começar a subir o café pelo Cable Way. Pode liberar. Então, vocês vão escutar esse barulhinho que é o Cable Way ligando, tá, pessoal? Já está ligando aqui também. Cable Way porque ele tem essas caçambas, né? Isso, que não deixa quebrar o grão. Tem esse disco aí, espaçado, onde vai ser preenchido por café. Olha ele aí, ó. Vocês vão começar a escutar um barulho agora que ele vai começar a desaguar no silo. Daqui ele vai para o silo. Depois... E aí, normalmente, se ele for para ser ensacado aqui nessa... Quanto tempo ele fica descansando? Esse, no caso aqui, como tem a válvula, pessoal, ele já pode ser empacotado direto. Porque o que vai liberar o gás vai ser essa válvula aqui, tá? Legal, vai ficar um pouco esse barulho aqui, mas vamos aproveitar para responder a pergunta ali. Lê ali a pergunta e... Então aqui tá, qual a temperatura máxima que chega a essa torra? Essa torra que a gente fez aqui é 205 graus, o café foi liberado, tá? E quanto tempo ela fica nessa temperatura? É igual eu falei, a temperatura de entrada começa, cai a temperatura porque o grão tá frio, né? Depois ele vai subir. Torra de café especial, ela fica de 17 a 20 minutos, que a gente prevalece aqui, tá bom? Após torrado, qual o tempo ideal para se consumir? É verdade que o café precisa dar uma descansada? Precisa. Ele precisa dar descansada, assim como o Lucas falou, depois da colheita, o café beneficiado, ele descansa em tulha. Descansou vários dias lá. Aqui é a mesma coisa, você não pode pegar ele e levar. Vocês podem ver que o café de vocês foi do dia 11/9. Então ele já está com mais de 10 dias de descanso, então ele já está ideal para ser consumido. Outro ponto também é a questão do descanso, há mais tempo, né? No café cru ainda, no pós-colheita, esse é um café seria descascado, desmucilado, né? Então é um café pronto para torrar, pronto para uso, né? Pronto para a gente degustar. E pro café natural, né? Que é o café que já se secou na planta,
que já passou pelo processo de maturação e secou diretamente na planta, ele vai boiar no lavador separador, que é o café uns chamam de boil natural. Ele é um café mais impactante, né? Então a gente tem um processo aí de descanso no mínimo 30 dias para esse tipo de café. Isso. Mas o cereja descascado, ele é pronto para uso também, pronto para torrar e pronto para uso. Importante também no descanso do pós-torra é as moléculas se acomodarem dentro do grão, entendeu? Por isso que a gente sempre indica consumir depois de 10 dias aí, que é um café que já está ótimo aí para ser consumido. E um café, o cereja descascado, como ele é pronto para uso também, ele vai perdendo um pouco da propriedade ao longo de 8 meses, 10 meses, né? E no caso do empacotamento sem a válvula, qual o tempo de descanso para embalar? Na verdade, pessoal, se vocês encontrarem algum café que ele foi torrado e está sem válvula, provavelmente ele vai estar estufado, porque o café ele solta gás. Tá? Mas só para é o torrado sem ser moído, que é isso, né? Que isso. E a gente tem, no nosso caso, o moído, que não tem moído, válvula, mas vai a vácuo, isso. Não é isso? Aí ele precisa descansar, tá? E esse café torrado e moído que a gente faz aqui em Urfeel, ele é embalado a vácuo. A gente descansa ele 24 horas dentro de um silo para ele liberar o gás e depois a gente conseguir envasar ele, tá? O café torrado, ele sempre vai estar com a válvula. Legal, muito bom. São muitos detalhes, né? Como vocês viram. A gente está chegando aí no nosso final. Não sei se tem mais alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa. Tem mais uma pergunta? Só mais uma pergunta, então. E eu aproveito aí para a turma, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto aí o microfone, pode só abrir o microfone. E aproveito também para pedir a vocês que deem sugestões sobre como é que a gente pode fazer as próximas lives, né? A gente, como eu falei, a gente fez a primeira no camping lá na área da fazenda. A torrefação, como eu falei, fica dentro de uma das nossas fazendas, da sede. A gente fez questão de fazer agora na torrefação. A próxima live a gente vai fazer de outro local para que a gente possa ir mostrando essa experiência do café ao longo do tempo. E se alguém tiver sugestões a dar, não só para como é que a gente pode conduzir de uma forma melhor essas reuniões, também onde a gente poderia fazer essa próxima live nossa, né? Apareceu aqui? Se quisermos comprar mais café do mês, conseguimos? Ah, sim. Se quiser comprar mais esse café daqui. Café, né? Quero 2. Na verdade, só quem pode comprar é quem é da confraria, que é confrade. E quem quiser comprar mais, pode comprar via o site. Dentro do mês ele pode aumentar a quantidade se quiser comprar mais, tanto do grão inteiro como moído. A gente só não abre para outras pessoas que não sejam confrades no grupo. Hã? Pode. Tem a Sibeli, que faz atende a gente super bem, está ali ligada com todos nós. Acho que quase todo mundo que está na confraria conhece, mas pode entrar, pode comprar outras mais pacotes desse tipo, tá? Assim, dentro do mês, né? Depois ele é bem limitado, né? O café, isso é bom ponto, cara. A gente não faz a quantidade exata, né? Até porque, mas já acabou do mês passado. Esse daqui tem algumas embalagens ainda, mas tendo mais e que os nossos confrades quiserem comprar mais, obviamente está super aberto aí, tá? Gente, eu acho que a gente está no final. Chega aqui, Ana e Antônio, só para a gente, se não tiver, quem tiver dúvida aqui, se ainda tiver, mas só para a gente já finalizando aqui. Então, gente, a segunda reunião, nosso segundo pacote, segundo café, a gente tem todo um plano pela frente. A estrela da live foi a moça que fez... Ah, garota! Ana, é isso aí, cara. Muito bom. E a nossa ideia é que a gente, a cada mês, a gente possa tornar essa experiência mais bacana. Então, por isso, a gente pede para vocês que sugiram, deem ideias, participem, né, com sugestões, críticas.
A ideia é que esse seja um grupo bacana. A gente tem esse desafio de, a partir da live, cada vez mais trazer vocês para perto. A gente vai fazer eventos presenciais em algum momento. Espero que ao longo do tempo aí também vocês possam estar fisicamente aqui na torrefação, olhando a fazenda, enfim, que a gente possa tornar desse grupo cada vez mais unido e as experiências mais bacanas. Isso aí. Experiência, tem um comentário, cada mês uma grande expectativa para a chegada de tomar um café fora da curva, bacana, obrigado aí quem escreveu, obrigado a todos que puderam estar hoje. A gente está gravando essa live com o objetivo de que a gente possa, para quem não pôde participar ou quem quer ver de novo, possa participar também. Então, gente, muito obrigado a todos aí, obrigado e até a próxima aí. Valeu, gente. Um abraço.